Ouvimos falar com muita frequência que estamos na terceira dimensão e que vamos passar para a quinta dimensão. O que são planos e dimensões espirituais? Porém, antes de saber onde nós vivemos, temos que entender muito bem quem somos nós. Talvez você esteja se perguntando: como irei passar desta para aquela dimensão? Mas o que são dimensões ou esses planos espirituais? Eu vou mudar de lugar ou de corpo? Eu vou ver outras coisas? O que está ou vai acontecer comigo? Bem, temos muitas dúvidas, questionamento, pois não estamos enxergando um aspecto muito simples. É óbvio demais, nós estamos vivendo ao mesmo tempo em vários planos e dimensões e nem nos apercebemos disso. Veja bem, você age, você pensa, você sente, você reflete, você tem intuição? Sim, nós fazemos tudo isso e às vezes ao mesmo tempo. Cada um de nós está usando, ocupando vários corpos ao mesmo tempo. Porém, nem todos eles estão com o mesmo desenvolvimento, com o mesmo despertamento. Mesmo sem você prestar atenção, você está agindo com vários corpos que estão interconectados e nem sabe. Seu corpo físico, que você o percebe mais nítida e intensamente, é apenas responsável por suas ações ostensivas, por ocupar, através dos sentidos, as impressões, sensações materiais e agir. Mas ele faz só isso. Ao mesmo tempo, você tem um corpo astral ou emocional, que atua com sentimentos, desejos, ansiedade, temores, ódio, bem como com amor e compaixão. Em paralelo também, você está pensando, raciocinando, calculando, contando, que é a atuação do seu outro corpo, o mental. Continuando, você tem, além desses três corpos, outros corpos. É o chamado causal, que conhecemos como o corpo de nossa consciência, o qual emite julgamentos, comparações com nossas ações do passado, lembrando das necessidades do cumprimento dos nossos deveres, e assim por diante. Existe uma imagem hindu que representa bem esses nossos corpos, a carruagem. A carruagem, essa imagem hindu, reflete bem a nossa personalidade, nosso ego. O cavalo representa o nosso corpo emocional, a emoção puxando a ação. A carroça representa o nosso corpo físico, ação patente e ostensiva. Cocheiro representa o nosso corpo mental, os nossos pensamentos e raciocínios. A bagagem representa o nosso corpo causal, nossa consciência. O passageiro representa a nossa alma, o viajante usando um ou vários corpos. Mas você é esse conjunto de corpos? Você é realmente esse ego, essa personalidade? Pense bem. Você é essa personalidade transitória que muda todo o tempo? Não. Você é muito mais que isso. Você não é o veículo. Você não é o automóvel, e sim o piloto. Você pilota os seus corpos, mas você não é nenhum desses corpos. Você é o piloto que pilota corpos, instrumentos,
que usa para despertar a sua consciência. Você é seu eu maior e não o seu ego menor. Você é uma centelha divina, um fractal de Deus, um pedacinho de Deus, que se separou dele momentaneamente, mergulhou nas restrições da matéria para despertar os seus potenciais divinos que se encontram latentes em você mesmo. Existindo por sua natureza desde toda a eternidade, Deus criou desde toda a eternidade, e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época a que recuemos pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre além deste limite uma eternidade. Ponderai bem esta ideia, uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas, teriam permanecido sepultadas em muda letargia, inativas e infecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno, que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que as governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e de vivificação. Então, quem somos nós? Gravitávamos no seio de Deus, inativos e infecundos, de uma esterilidade fria e egoísta para o Verbo que as vivifica. Isto não é semelhante a um espermatozoide que fecunda um óvulo, também permaneceu inativo e infecundo, até que chega o momento em que ele possa participar da fecundação. Somos então uma centelha divina, um pedacinho de Deus, uma mônada celeste. Uma parte de Deus mora em nós. Somos um fractal de Deus e residimos, enquanto encarnados, no centro de nosso cérebro, no olho de Horus, na região da glândula pineal. Pense bem, você é do tamanho de uma bolinha de ping-pong, porém de uma magnificência maior do que um sol. A nossa origem. Sendo um pedaço de Deus, saímos dele, do seu seio, e nos tornamos simples e ignorantes. E, ao mergulharmos na matéria, fomos passando por inúmeras dificuldades encontradas nas restrições da matéria, e com elas fomos elaborando conscientemente o nosso porvir, pois somos herdeiros de Deus. Saímos do absoluto e mergulhamos no relativo, e voltamos ao absoluto, passando esse ciclo de bilhões e bilhões de anos. O nosso trajeto evolutivo consiste em, partindo de Deus, vivenciarmos um ciclo de aprendizagem e de despertamento nos laboratórios materiais e depois retornarmos a Ele, de onde partimos. Saímos do absoluto, do reino de Deus, há bilhões e bilhões de anos. Mergulhamos nas restrições da matéria, nos laboratórios físicos, com o objetivo de despertamento dos nossos potenciais latentes e transformá-los em poderes ativos. Durante todo este trajeto, que já estagiamos em vários reinos da natureza, já passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, hominal, e estamos logo estagiando nos reinos angelical, arcangelical e assim por diante, até retornarmos ao seio de Deus, de onde partimos. Nesse nosso itinerário, nesta viagem de nossa alma, ela tem o aspecto de despertamento da nossa consciência de que somos Deus e, portanto, tudo nos pertence. Não existe limite ou restrição para nada mesmo. Nós tudo podemos. Através das dificuldades encontradas nas restrições da matéria, onde provisoriamente esquecemos nossa origem divina, vamos acumulando, pelas decisões tomadas, as experiências e as vivências necessárias rumo à nossa libertação das vias inferiores da matéria,
para termos o pleno e irrestrito domínio dos poderes despertados e, com isso, podermos agir com sabedoria e amor. Acabamos então por conhecer todas as leis de Deus, ou melhor, acabamos por incorporá-las em nós próprios através destas vivências, dormindo nos minerais, sonhando nos vegetais, se mexendo nos animais, despertando nos hominais, vamos nos realizando nos anjos. Somos então herdeiros divinos, e este nosso dote está sendo disponibilizado conforme demonstremos maior competência. Somos seres com ilimitado potencial e capacidade, pois somos Deus. No momento estamos com bom desenvolvimento intelectual, porém com pouquíssimo desenvolvimento moral e raro amor verdadeiro. Acabamos então vindo para este plano vivenciar a expiação, ou seja, acerto de contas do passado, e passarmos também por provas para testar, aferir a nossa capacidade para as futuras promoções. Através dos atritos da convivência, despertamos nossos valores intrínsecos, que estão adormecidos. Porém, como operar no laboratório físico? Como entidades eternas que somos, existem vários planos para a nossa experimentação e atuação. Somos formados por um corpo, que tirou sua constituição de cada plano. Portanto, temos parte da matéria no plano físico, parte no plano astral ou emocional, parte no plano mental e assim por diante. Encarnados na Terra, estamos muito mais atuantes nos planos físico, emocional e mental. Para podermos operar no relativo ou plano material, necessitamos de instrumentos, de corpos, adequado às funções a serem desenvolvidas. Os corpos se interpenetram, pois cada um deles está, por assim dizer, nos espaços vazios existentes entre os átomos. Somos, pois, formados por mais espaços vazios, 95%, do que por partículas barítonas, 5%, que é com peso próprio. Então, nós temos o corpo divino, responsável pelo verbo, o corpo espiritual, responsável pela vontade, o corpo intuicional, responsável por nossas intuições, o corpo causal, que tem a função de nossa consciência, o corpo mental, responsável pelos nossos pensamentos e raciocínios, o corpo astral, responsável pelas emoções e desejos, e o corpo físico, responsáveis pelas nossas ações. Sendo que, entre eles, existem ligações. Como, por exemplo, entre o corpo físico e o emocional, temos o duplo etérico, ou corpo etérico. Ramatiz, no livro Missão Planetária, explica como funcionam e o que são os planos e dimensões do universo e em que dimensão estão os habitantes dos vários planetas de nosso sistema solar e inclusive do Sol. Os nossos corpos atuam em planos específicos. No plano físico que conhecemos, operamos com os 5 sentidos e que acionam sensações, percepções e outros insights, que são percebidos por outros sentidos, chamados de percepção extrasensorial, que não estão ainda qualificados pelas ciências físicas materiais. As ciências denominam por realidades paralelas os vários planos de existência, que nada mais são do que faixas de vibração, tais como existem ondas de rádio, de TV, que não colidem entre si. Podemos ver que num plano, por exemplo, astral, ele é subdividido em várias dimensões. Só para esclarecer, nós não estamos na terceira dimensão. Nós estamos na primeira dimensão. A terceira dimensão se refere a um fato físico, profundidade, largura e altura, que nada tem a ver com vibrações ou frequências,
que são caracterizadas por essas dimensões. Então, no plano físico, nós temos da primeira à quarta dimensão. No plano astral, ou das emoções, nós temos da quinta à 10ª dimensão. No plano mental, da 11ª à 18ª. No causal, da 19ª à 28ª. O intuitivo, espiritual e divino vão assim por diante. Estamos então nesta fase mudando da primeira dimensão para a quinta dimensão aqui na Terra. Mas isto vão levar mais de 1000 anos, não é assim tão rápido. Cada planeta ou cada astro tem uma, duas ou mais dimensões com vida. Ou seja, um plano de atuação física e outro plano de atuação que é o espiritual, ou quando a pessoa desencarna naquele plano. Não são todas as dimensões de um plano que são habitadas. Por exemplo, vamos ver algumas das dimensões existentes nos planetas do nosso sistema solar. O Sol, nosso astro-rei, na sua dimensão física, quer dizer, os anjos lá encarnados, estão na 54ª dimensão. Mercúrio, na 28ª, Vênus, 38ª, a Terra, primeira dimensão, Marte, quarta dimensão, Júpiter, 12ª, Saturno, 8ª, Urano, 16ª, Netuno, 6ª, Plutão, 8ª. Cada um dos seres que matriculados na dimensão física de cada um desses planetas, ao desencarnar, passam para a sua dimensão espiritual daquele planeta. Por exemplo, em Mercúrio vai para a 34ª dimensão. Na Terra, no nosso plano astral, vamos para a 10ª dimensão. Marte vai para a 18ª. E assim por diante. Na Terra existe vida na 4ª dimensão, etérica, para os elementais gnomos, fadas, silfos, salamandras, que gerenciam o reino animal. A teosofia nos apresenta um gráfico muito importante sobre os planos de evolução versus os reinos da natureza. Cada plano se subdivide em várias dimensões. É claro que estes nomes hindus são difíceis para o nosso entendimento. Por isso indicamos com a seta os nomes que estamos atribuindo, apenas para ficar mais fácil o nosso entendimento. Vamos falar agora sobre nossa evolução. Através deste gráfico, podemos ver o relacionamento existente entre os nossos corpos físicos e espirituais com os reinos da natureza que estagiamos. Ao sairmos do reino de Deus, do Absoluto, tornamos latentes todos os nossos potenciais divinos e, mergulhados nos átomos da matéria, no relativo, passamos a ter todo um trabalho para transformá-los novamente em poderes ativos, como o detínhamos anteriormente no reino de Deus. Restringidos os potenciais ao máximo de sua condensação, mergulhamos no reino mineral, totalmente amorfo, como a água, e depois nas cadeias rochosas, e finalmente começamos a definir algumas forma física, nos cristais. Já neste reino, começamos a despertar a lei do amor através da atração e repulsão molecular, que é o seu princípio ativo. Passamos a seguir para um reino elemental, de transição, elemental A, e começamos no reino vegetal a despertar as sensações mais aprimoradas, e com isso formar nosso corpo astral ou corpo das emoções, como as plantas sensitivas, a dormideira, a ruda e outras. Estagiando depois no outro reino elemental B, que já nos é mais conhecido, como as fadinhas e gnomos, mergulhamos a seguir no reino animal, desprendendo-nos da Mãe Terra e com isso a liberdade de ação,
começamos a dominar o corpo emocional e a tatear o corpo mental através dos instintos. Novamente ingressamos em outro reino elemental, o C, para irmos nos individualizando em um corpo humano. No corpo humano, já tendo desenvolvido o corpo físico e emocional e desenvolvido o corpo mental, corpo dos pensamentos, começamos a tatear o corpo causal ou corpo da consciência, que irá dominar e controlar os demais corpos anteriormente descritos. Passamos então a tomar consciência de nossa vida pós-morte e a vida nas cidades espirituais, continuando nossa evolução. Depois de muito aprimoramento, conhecimento e sabedoria, com plena aplicação da lei do amor, nos graduamos ao reino angelical, no qual já vamos nos desprendendo da parte física, material, rumando mais para a vida espiritual, para depois, no reino angelical, irmos vivenciando mais no absoluto do que no relativo, não tendo mais como atuar diretamente na matéria. Como exemplo, podemos falar que Jesus graduou-se ao reino arcangelical com sua última missão na Terra, enquanto era ainda um anjo. Então, um ET é você amanhã? Roger Bottini, num desdobramento astral, visita certa vez um museu no espaço. Porém, quando ele entra, vê um ET e fica espantado. Hermes Trismegisto, que o orientava, explicou: você entrou no museu pelas portas do fundo. Ou seja, este ET é o ser humano do futuro. É claro que de acordo com cada linhagem evolutiva. Qual a imagem de Jesus agora realmente? A imagem que temos de Jesus é mais ou menos assim, não é? Mas não conseguimos enxergá-lo deste jeito, certo? Porém, ele não tem mais estas formas humanas que conhecemos, mas sim, se ele se apresentasse para nós, seria como o conhecemos, é óbvio, senão nunca o reconheceríamos. A evolução planetária. A Terra, em seu início, ainda ígnea, era morada de seres angelicais de dimensões elevadíssimas, como o é atualmente Mercúrio e Vênus. Depois, com a passagem dos semeadores de vida há cerca de 3 bilhões de anos, a Terra recebe as centelhas divinas que, aqui, forem matriculadas. Passa a ser um planeta primitivo, onde seres etéreos da quarta e primeira dimensão passam a ocupar os continentes do Hiperbóreo, da Lemúria e da Atlântida. Ocorrem então saltos evolutivos, pois, sendo o universo todo habitado e estando cada local em diferente nível evolutivo, existem alunos mais adiantados, intelectual e tecnicamente falando, porém relapsos moralmente, que foram expulsos e deportados de seus planetas de origem, mas que podem ajudar e muito aos mais atrasados, e a Terra, então, começa a recebê-los desde 4,5 milhões de anos atrás. A Terra passa a ser um planeta de expiação e provas. No momento atual, a Terra chegou numa etapa final do período de expiação e provas, onde estamos passando por uma promoção para um período de regeneração. Ou seja, estamos num período de transição onde o planeta expulsa daqui aqueles alunos que não estão alinhados com o progresso evolutivo do planeta. E chega um outro, chamamos de crianças índigo, cristal e outros, e permanecem os mansos e pacíficos, como disse Jesus em uma de suas parábolas, que eles herdarão a terra. Os seres provenientes da própria terra, ou seja, os aborígenes da terra, já estagiaram aqui e já partiram para outros orbes. Mas
A maioria de nós somos provenientes de outros planetas, onde nós já elaboramos a nossa evolução e acabamos sendo enviados aqui para a Terra em regime de reclusão. Nós fomos deportados de nossos planetas de origem por termos tido um mau comportamento. Somos aqui mais de 50 etnias diferentes, portanto, de diferentes planetas. Lembrando apenas que, na última leva, os emigrantes de Capela, onde viemos de 4 planetas diferentes a formar os egípcios, os israelitas, os hindus e os arianos. Agora, Jesus, Maria, João Evangelista também são alienígenas, porém provenientes de Sírios. Podemos ver que o continente hiperbóreo já foi habitado há 300 milhões de anos atrás e agora está sob o gelo da Groenlândia, e foi lá onde surgiu a segunda raça raiz. Depois temos o continente lemuriano, que existiu de 4,5 milhões de anos atrás até cerca de 800 mil anos atrás, onde surgiu a terceira raça raiz, sendo a Austrália o seu remanescente. Depois a habitação vai se transferindo para o continente Atlântico, que foi afundado por etapas, a primeira há 80 mil anos e a última há 12 mil anos atrás, que foi o berço da quarta raça raiz. Nós somos conhecidos agora como a quinta raça raiz, arianos, e estamos agora sendo modelados para formar a sexta raça raiz. Vamos dar uma olhada agora onde residimos, na Via Láctea. Nosso Sol e seu cortejo de planetas navega pela Via Láctea a uma velocidade aproximada de 800 mil km por hora, levando cerca de 220 milhões de anos para dar uma volta completa na Via Láctea. Estamos, nosso sistema solar, situados no braço de Órion, a 30 mil anos-luz do centro da Via Láctea, portanto em sua periferia, e sabemos que o centro é morada de seres mais adiantados, enquanto que na periferia estão localizados os mais atrasados. Bem como também sabemos que 2/3 dos habitantes da Terra, encarnados e não encarnados, mais de 20 bilhões, serão deportados para além de 30 a 38 mil anos-luz do Sistema Solar, mais na periferia ainda. Nosso Sistema Solar se encontra nas Pleiades, formada por 8 astros, e nós levamos 25.920 anos para dar uma volta completa em Alcione, seu astro central. Cada era astrológica é definida como estes 25.920 anos divididos por 12 signos, durando cada qual 2.160 anos. E estamos agora, a partir da década de 60, entrando na Era de Aquário, que durará também seus 2.160 anos. Desde 2012, estamos entrando no cinturão de Fótons, que está mais próximo do centro da galáxia, e com isso entramos numa Era de Ouro. Sabemos também que durante os 25.920 anos, temos direito de cerca de 700 reencarnações, conforme informado na Conexão Atlante. Hermes Trismegisto, no livro Akhenaton, relata: nunca na atual história da humanidade terrena estiveram presentes ao mesmo tempo tantos espíritos encarnados com baixa vibração. Na década de 60 do século passado, havia em torno de 95% de espíritos com grande atraso espiritual para o padrão terreno, gerando com isso uma carga astral instável que quase acarretou um desequilíbrio generalizado em todas as áreas da evolução humana. Como dito, a Terra já foi palco de seres primitivos e habitado por almas recém-saídas do seio de Deus, mas depois por muitas e variadas civilizações adiantadas.
Há alguns milênios a Terra passou a receber entidades pertinazes na arrogância e no poder. Cientistas intelectuais poderosos no domínio do conhecimento de leis da natureza, porém torpes em moral, ou seja, seres que feriram veementemente a ética cósmica e vieram banidos de seus planetas de origem. Levas vieram deportadas e aportaram em cidades espirituais em torno da Terra, aguardando sua reencarnação entre os aborígenes. Tais seres, exaltando seu poder e domínio, tanto desencarnados quanto encarnados, manipularam e manipulam e submetem as almas ainda inconscientes, tanto de aborígenes quanto de outros alienígenas menos poderosos. Seus ocultos desejos, suas intenções de poder, de egoísmo, de orgulho, de ódio, de não aceitação de sua reclusão na Terra, acabaram transformando a Terra em um palco de suas manipulações para a satisfação de seus desejos insanos. Quem são e como são estes dragões? São seres evoluidíssimos, mas sem ética e sem escrúpulos. São andrógenos. Dominam e manipulam tanto encarnados quanto não encarnados. Em ordem de domínio e de poder, podemos dizer que em primeiro lugar encontra-se uma dragonisa, a senhora da estratégia. Depois vemos o senhor da política, economia e guerras. A seguir, quem domina as religiões. Depois, quem manipula a mídia. Depois, quem manipula e domina a química e a farmácia. A seguir, quem domina as comunicações. E, por fim, quem domina as ciências e a tecnologia, não deixando inventos serem popularizados. Estes seres, pelas informações recebidas, já estão presos e sendo deportados. Porém, seus asseclas ainda não. Podemos ver então que estamos sendo em todo este tempo hipnotizados, manipulados, escravizados por estes seres por milênios e milênios. Mas, como disse Jesus, nada há de oculto que não venha a ser revelado. E os manipuladores estão sendo escancarados, pois o escândalo há de vir. Porém, ai de quem por eles venha. Mas existe também o governo oculto e sério aqui da Terra. Jesus é o nosso governador espiritual, assim como Ismael é o dirigente do Brasil e Miguel, o comandante supremo das milícias do astral na Terra, guardião sob o comando do Cristo planetário. Existe toda uma ordem e hierarquia no universo, que seguem as leis de Deus, onde o Evangelho é apenas um pequeno extrato destas leis. As trevas existem por serem criadas pelos próprios usuários e mantidas e controladas pelos justiceiros, que se alimentam das dores e vícios e de suas dependências. Os extraterrestres éticos estão nos auxiliando nesta transição planetária para podermos nos eleger a sermos membros da comunidade intergaláctica. O que está acontecendo no mundo atualmente? Exausta de sofrer a poluição física e espiritual dos rebeldes, a Terra pede trégua e exige a renovação espiritual de sua humanidade, a fim de não sucumbir diante de tanta violência. O homem, escravizado por suas paixões inferiores, tornou-se o maior predador deste belo planeta, destruindo impiedosamente a natureza e seus semelhantes. Hermes Trismegisto. Chamamos isto de juízo final ou apocalipse. Esta é a posição atual da transição planetária. A população da Terra estava em 45 bilhões e dela já foram deportados 8 bilhões de ovoides. Restam agora 37 bilhões de seres, distribuídos na seguinte ordem. Despertos se encontram cerca de 5%. Em despertamento, outros 15%. Agora, aqueles cruéis que serão deportados diretamente, que já foi decretado,
22%. Mas a maioria de nós estão adormecidos. 58% da população da Terra está dormente ainda. Conforme as últimas informações da própria Sheliana, entre adormecidos e em despertamento, já passamos de 20% para 22%, mas a meta a ser atingida é do 33%, ou seja, 1/3 da população. Temos então 3,5 bilhões de entidades encarnadas a serem trabalhadas, para a Terra poder ingressar na Confederação Interestelar. Este momento que estamos vivendo nada mais é do que uma transição de valores. Abandonando o egocentrismo que nos puxa para trás o orgulho e o egoísmo, e despertando a nossa consciência do que somos, do que estamos fazendo aqui. Que desafios e oportunidades temos? Como desafio, surgem enormes tentações, provas, seduções e testes. Como oportunidade, nascemos numa época ímpar da história da Terra, onde podemos recuperar séculos em poucas décadas, se forem corretamente vividas. Que armas que dispomos? Da oração e da vigilância. Como relata Ramatiz em Missão Planetária, existem seres em variados graus angelicais que habitam o Sol, em aprendizado muito sutil de amor incondicional. Alguns deles poderão alcançar a arcangelitude depois de bilhões e bilhões de anos, se permanecerem ligados ao Sol ou a outras estrelas. Mas sempre necessitarão vivenciar missões grandiosas de amor incondicional e exercícios de expansão consciencial cósmica em planetas ou astros. Em alguns casos, poderão acelerar em milhões de anos o seu progresso se encarnarem em missão sacrificial em dimensões mais densas, como ocorreu ao seu Mestre Jesus. Somos filhos das estrelas, que apenas momentaneamente vestimos-nos de corpos densos, prisioneiros em um planeta de diminutas dimensões na periferia da galáxia, ou seja, longe de seu centro de inteligência superiores de seu sol espiritual. Juntos nós e os seres do universo formamos uma grande irmandade cósmica. Somos uma irmandade interdimensional apenas. Portanto, podemos fazer tudo o que desejamos, simplesmente tudo, pois tudo faz parte das leis de Deus. Porém, tudo é registrado, anotado, armazenado, ordenado e submetido ao controle das leis maiores, que regem o universo, como a lei de causa e efeito, a lei de atração universal, a lei do compartilhamento. É chegado o momento de tomarmos as rédeas de nossas vidas e começarmos a cuidar de nossos pensamentos e ações. Somos os líderes de nosso próprio destino.